Olá, internauta do Portal o Tempo. Estamos aqui hoje entrevistando os dois prefeitos eleitos das duas principais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Alex Freitas, eleito em Contagem pelo PSDB, e Vitório Medioli, eleito em Betim pelo PHS. Boa tarde. Boa tarde, Tâmara. Alex, primeiro, prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse, o senhor saiu atrás nas pesquisas, né, logo no início das disputas e acabou virando o jogo em Contagem, sendo eleito, né, para o próximo mandato. Qual que é a avaliação que o senhor faz? A que o senhor acredita essa virada na eleição desse ano? Olha, Tâmara, é uma combinação de fatores. Eu acho que, primeiro, um amadurecimento que o eleitor no país inteiro demonstrou nas urnas. Um eleitor mais crítico, que avalia melhor os serviços públicos e as melhores propostas. Havia também uma insatisfação muito grande com a classe política. O fato de eu não frequentar as urnas, ser a minha primeira eleição para prefeito, também contribuiu. Também uma somatória de esforços de outros partidos e outras forças políticas da cidade que acreditaram no novo e na esperança, e gradativamente a cidade foi nos escolhendo e acabou nos conferindo uma vitória histórica, a maior votação da história da cidade, e também uma responsabilidade imensa que nos espera, mas uma esperança que a população depositou num espírito de mudança de comportamento, de relacionamento político, de fugir das falsas promessas e do populismo, e fazer uma gestão mais profissional e mais eficiente. Foi só isso que a gente disse para a cidade e foi nisso que ela acreditou, e é isso que a gente pretende, a partir de janeiro, cumprir, tanto eu como o Ira Barreiro. Prefeito, eu queria que o senhor comentasse, a gente está nesse período de transição, né, em que as equipes do novo governo com o atual governo se conversam e trocam informações. Eu queria que o senhor comentasse como que está esse processo hoje em Contagem. Olha, a gente começou há 10 dias atrás o processo de transição. O governo publicou a comissão de transição, nós encaminhamos o ofício com os nomes e estamos com esperança de que isso tudo ocorra de forma republicana. A bem do interesse público e da população de Contagem, quanto mais disposição houver do atual governo de nos passar as informações necessárias para que a gente inicie o ano e o mandato sem desabastecimento, sem que a população tenha que sofrer. Então, portanto, está caminhando há 10 dias, não no ritmo que gostaríamos, mas no ritmo que tem sido possível. Fica aqui a nossa expectativa de que transcorra sem cinismo, com muito espírito republicano, a bem do interesse da população de Contagem. Eu continuo otimista e confiando que eles farão a parte deles, porque a gente está muito empenhado em fazer a nossa. Prefeito, hoje uma das principais reclamações de todos os prefeitos, né, de forma generalizada no país, é com relação às contas públicas. O senhor já tem ideia de como vai encontrar os cofres da cidade, se vai encontrar algum déficit, como que o senhor vai trabalhar até para cumprir, né, algumas promessas, algumas propostas do senhor de campanha? O senhor tem ideia de como está o caixa hoje da cidade? Nós começamos a ter uma ideia a partir do momento em que iniciamos a transição. Temos recebido informações não oficiais, mas todo indicativo é de que a gente encontrará uma prefeitura enxuta, sem dívidas, a gente não espera encontrar dinheiro em caixa, mas sem restos a pagar, saneada. Que é um bom ponto de partida para a gente iniciar um bom trabalho. É isso que a gente espera, e essas informações têm sido repassadas de forma gradativa, ainda lentamente pela transição do atual governo, enfim, pela equipe montada, mas hoje eu acho que houve algum avanço, até o final da semana receberemos mais informações, mas eu falo da nossa esperança de receber uma prefeitura minimamente enxuta, com as contas em dia, pelo menos zerado, para que a gente inicie bem os trabalhos e comecemos a entregar aquilo que nos comprometemos com a população. Vitório Medioli, o senhor também tem notícias de como vai receber os cofres da cidade de Betim, se existe algum déficit, como que o senhor vai encontrar as finanças da cidade?
A situação de Contagem é diferente de Betim. Nós já estamos avaliando com a nossa comissão de transição o passivo que receberemos expressivo. Não temos ainda um número definido, mas ultrapassa 2 bilhões de reais, ou seja, maior que a própria receita. A dívida corrente, a dívida imediata, também é expressiva. Os números deveremos fechá-los até 31 de dezembro, porque tem questões que o atual governo está tentando sanear e a preocupação é grande. Entretanto, vai exigir uma atitude enérgicas, atitude de reconduzir Betim a um clima de austeridade e de confiabilidade dos investidores, das empresas, que foi perdido nos últimos anos. Nós estamos discutindo também, junto com Contagem, com Belo Horizonte, com outros municípios, unificar algumas políticas, porque não adianta um município adotar um tipo de política e ao lado outra. Nós transferimos os problemas sem solucionar. Transferimos momentaneamente os problemas sem solucionar. Também tem o problema da mobilidade urbana, que atinge muito Betim, Contagem, Belo Horizonte. Também com o prefeito Alexandre Calil, já conversamos. A respeito de unificar isso e ter o apoio do governo de estado e do governo federal, que é o grande provedor de recursos. O senhor mencionou aí o serviço de mobilidade, né, que é um serviço que atinge, de forma geral, o morador da região metropolitana, né, não especificamente só o morador de Belo Horizonte, ou de Contagem, ou de Betim. Tem alguma outra área que o senhor acha que é possível fazer essa comunicação, né, integrar esse serviço, talvez a área de saúde? Tem algum outro serviço que o senhor pensa em fazer isso? Nós temos consórcio de saúde que trata da alta complexidade, inclusive envolvem Betim e Contagem e outros municípios aqui em volta. Precisará ajustar esse tipo de consórcio, porque a saúde hoje é a maior demanda. E quando os casos de saúde se transformam em emergência, também são equiparados à alta complexidade, e o Hospital Regional de Betim é o grande receptor dessa demanda. Se sobrecarrega muito o município de Betim, que hoje tem um orçamento de quase 500 milhões por ano, só para tratar de saúde. Precisa compartilhar mais e organizar mais esse setor. Também usar mais as forças e os potenciais que nós temos. Hoje há desperdício de força, temos uma fila imensa de espera para análises clínicas, cirurgias e outras intervenções que geram o maior número de reclamações da população. Durante a campanha, nós analisamos as pesquisas eleitorais, as entrevistas, o grupo qualitativo. Na realidade, a saúde é o centro das reclamações. E nós temos também uma grande dívida em termos de qualidade da educação e de abrangência da educação pré-escolar. Nós temos milhares de crianças fora do atendimento. Isso faz, sim, muita diferença. Nós temos que partir do primeiro degrau e do primeiros momentos de vida para educar os jovens. Há uma diferença entre o menino que chega ao fundamental tratado numa creche, daquele que não teve esse privilégio, estrondoso. Temos, inclusive, o fenômeno do analfabeto funcional, aquele menino que já sofreu carências alimentares, foi exposto à violência, ambientes degradantes. Não se forma nos primeiros 5, 6 anos de vida, como deveria. Ele fica altamente prejudicado para o resto da vida. Nosso foco primordial será a educação pré-escolar, melhorar o ensino fundamental com os poucos recursos que temos, aliás, com as dívidas que temos. Temos que fazer milagre, mas temos uma equipe preparada para enfrentar
e para aproveitar todas essas potencialidades que foram desperdiçadas nos últimos governos. Porque havia fama que Betim era um município muito rico, que o dinheiro caía lá dentro de maneira fácil, só que hoje não é mais assim. A Fiat transferiu grande parte da sua produção fora, toda a cadeia automotiva se esvaziou, a Petrobras não se renovou, e há muito desemprego para ser enfrentado. É um bom desafio, mas temos coragem e vontade de enfrentá-lo. Também com o nosso amigo aqui, prefeito de Contagem, Alex, nós teremos que tratar muito junto problemas, porque tem bairros de Contagem que estão dentro de Betim, tem bairros de Betim que estão dentro de Contagem. Temos lá uma interferência, né? Problemas em comum que temos que resolver. Eu queria que o senhor comentasse, então, se lá em Contagem o senhor já detectou qual é o principal problema e se o senhor, como o Vitório Medioli mencionou, que já conversou com o prefeito de Belo Horizonte, né, já que muitos problemas realmente atingem de forma geral a região metropolitana, os moradores da região metropolitana, se o senhor já se encontrou com Alexandre Calil, prefeito eleito em Belo Horizonte, ou se pretende encontrá-lo e discutir esses problemas de forma geral também nesse contexto metropolitano. Vamos lá, Tamara. Primeiro que, como bem disse o Vitório, as agendas são parecidas, os problemas e as complexidades são quase sempre as mesmas. Acho que, de fato, Betim, o desafio que o Vitório tem pela frente é maior na medida em que, primeiro, Betim, quando há uma crise, além dos problemas graves de gestão, a gente enfrenta uma crise nacional, econômica, política, que interfere na arrecadação dos estados e dos municípios. Contagem, por ter uma economia mais diversificada, sofre, mas sofre menos impacto. Betim, toda vez que há uma crise, é mais impactada. E como disse bem o Vitório, durante muito tempo criou-se a ilusão de que o dinheiro não acaba, e ele acaba quando ele não é respeitado. E boa parte dos problemas que Betim tem que enfrentar, e nós lá em Contagem, são metropolitanos. Se a gente não tiver essa capacidade de nos unirmos, nós não faremos as melhorias que a população de Betim, de Contagem, espera, de Belo Horizonte, por que não dizer. Eu telefonei para o prefeito eleito de BH, o Alexandre Calil, que me atendeu muito bem. Ele disse que quem vai mediar nosso encontro é o Vitório. Vamos aguardar aí antes do final do ano, assim que for possível. Mas já tem à disposição, eu acho que isso é uma boa notícia tanto para a população de Betim, de Contagem, de Belo Horizonte, a disposição sincera de resgatarmos os compromissos com a dimensão, né, da responsabilidade que temos de dialogar e caminharmos juntos quando o interesse da população for soberano, sem vaidade, sem disputas, porque o que interessa é o bem-estar das populações que acreditaram e depositaram nas urnas esse sonho ou essa esperança em cada um de nós. Hoje, nesse encontro com Vitória, eu saio muito feliz porque eu sei que a gente vai construir belíssimas parcerias e seremos solidários em cada uma das agendas importantes para Betim, como sei que vou poder contar com Vitória e com Alexandre, porque foi isso que nos trouxe para a disputa. Uma mudança de comportamento político, onde a agenda que interessa à população prevaleça sobre qualquer ambiente político menor. O senhor já tem ideia de qual que vai ser a primeira medida que o senhor vai tomar ou adotar assim que tomar posse? A primeira medida eu tinha dito isso numa outra entrevista e a minha assessoria pediu para que corrigisse. Era uma mensagem, era primeiro resgatar a confiança do servidor municipal de Contagem. Ninguém governa sozinho e o servidor, assim como a população, sofreu muito nos últimos anos e sem esse servidor respeitado, valorizado e confiante na nossa gestão, nós não vamos conseguir dar as respostas. E digo para a população que disse durante a campanha, nosso governo fará as escolhas de quem vai trabalhar no primeiro, no segundo escalão, quem vai compor nossa equipe. Nós fazemos as escolhas de cunho técnico, profissional, as pessoas serão capacitadas e, mais do que isso, né, revestidas de espírito público e comprometidas com as causas que interessam à população. Essas serão as primeiras medidas. Aí a gente vem com algumas ações que em tempo eu vou divulgar
Quando possível, eu espero contar com o jornal para me ajudar a levar essas informações para a população. Eu queria então perguntar aos dois prefeitos se eles já podem adiantar alguma coisa com relação à formação do secretariado. Em Contagem, o senhor já divulgou, pode adiantar alguma coisa sobre os novos secretários? Nós avançamos muito nos últimos 7 dias. Me reuni com meu vice, o William Barreiro, e já fizemos algumas conversas, já nos reunimos com os partidos, já conversamos com alguns quadros. Eu acho que mais 10 dias aí a gente já tem plenas condições de anunciar o nosso primeiro escalão, né, para que inclusive o trabalho da transição funcione e cada um nas suas respectivas pastas possam começar a elaborar seus programas e projetos para os primeiros 100 dias, 90 dias de governo, que são fundamentais. Então, acredito que nos próximos 10, 15 dias nós já teremos condições de anunciar plenamente o primeiro e parte do segundo escalão. Em Betim já tem alguma... Não, em Betim nós estamos fazendo um grande levantamento da situação. Será necessária uma reforma administrativa imediata. Portanto, não há como se imaginar nesse momento quem serão os futuros secretários. Nós vamos fazer essa reforma e preencher depois com os nomes. Também, com base na situação e as dificuldades que serão encontradas, poderemos enxugar a secretaria num canto, ampliá-la de outra. Nós queremos fazer um plano de enfrentamento imediato. Eu digo que 1º de janeiro, nós, devido também à dificuldade, à situação muito crítica que o município enfrenta, nós teremos que enfrentar essa situação com muitas medidas ao mesmo tempo. Um grande pacote e a forma de conduzir esses desafios, sobretudo no primeiro ano, poderão exigir uma estrutura diferenciada daquela que é uma meramente tradicional. É claro que as funções de um governo serão preservadas, mas a ênfase que daremos a determinadas áreas ainda é para ser estudada. E também nós temos tempo para decidir, avaliar, analisar os currículos. Nós não temos nenhum compromisso a não ser dar participação a pessoas competentes, com vontade, com honestidade, que querem resolver o problema. Então, oportunamente, nós anunciaremos. Em Contagem, Alex, o senhor imagina que talvez seja necessário também adotar algum pacote ou reduzir o número de secretarias, alguma medida para a contenção dos gastos? Isso é fundamental. O desperdício do dinheiro público, junto com a corrupção, são os dois grandes vilões. Então a gente precisa enxugar aquilo que puder, e quando eu digo enxugar, da maneira mais nobre que puder ter a palavra, evitar gasto desnecessário, repetidos, estruturas que foram criadas há 30, 40 anos e que não têm mais razão de ser. Durante a transição a gente está fazendo esse estudo para que nos primeiros 60 dias de governo a gente possa propor uma mini reforma administrativa, onde o objetivo central é dar mais agilidade ao governo e economizar. Portanto, o número de cargos comissionados será reduzido, o número de secretarias, autarquias enfim, serão também reduzidos, a bem do interesse e da lógica daquilo que a gente propôs. Tem que gastar menos com a prefeitura para que sobre recursos para investir onde a população espera que a gente invista, que é prestando melhores serviços públicos e com mais qualidade e mais eficiência. A história recente, o cenário político recente, nacional, mostra muito claramente a importância da relação do Executivo com o Legislativo. Eu queria então que os senhores comentassem também como está hoje essa relação com a nova base, que encontrarão nas câmaras municipais, tanto em Contagem quanto em Betim. Já começaram a conversar com os novos vereadores, com os eleitos, com os reeleitos? Como que o senhor imagina compor a base, tanto em Contagem quanto em Betim? Posso responder primeiro, Vitória? Fica à vontade. Posso responder. Lá em Betim nós temos já mantido contato com todos os vereadores recém-eleitos, que são a maioria, são 15 de 23. Temos também expressado as metas que nós temos, as medidas que estamos pensando, o enfrentamento imediato que teremos para fazer. Pedir a eles que se mantivessem dispostos já para o mês de janeiro a trabalhar direto,
porque nós temos muitas medidas a serem tomadas. Enfrentamento de situação de dívida, de uma situação administrativa muito complexa. E preciso do apoio dele, vou precisar do apoio da população. Nós prepararemos já um quadro de enfrentamento a partir do dia 10 de dezembro. Convocaremos as lideranças municipais, ouviremos também essas lideranças, apresentaremos os números que nós temos e as ideias que temos para esse enfrentamento. Está muito tranquila a relação, todos os vereadores estão dispostos a apoiar um plano que seja consistente para o bem do povo e nós atuaremos nesse sentido. Também nós temos que enxugar a máquina. A máquina de Betim, ela é mais gorda em termos que aquela de Contagem, vai ter que perder um pouco de gordura porque senão não se movimenta. Cargo de nomeação do prefeito, eu já estou disposto a fazer sacrifícios, a ter o mínimo possível, a requisitar servidor de carreira e enfrentar aquilo que é possível se fazer. Agora, nós temos que estar dentro também da responsabilidade fiscal, é muito apertado em Betim, estamos no limite da irresponsabilidade fiscal. E um prefeito tem que trabalhar dentro dessas diretrizes, também com a expectativa de queda de arrecadação no próximo ano e também nos anos futuros, devido ao esvaziamento industrial do município. Então, será um esforço para atrair novos empreendimentos, dar uma outra estrutura e deixar Betim e toda a região mais atraente. Hoje, nós perdemos essa capacidade de atração que, em uma época, foi assim, estrondosa. As pessoas chegavam, procuravam. Hoje, na realidade, muitas empresas fecharam. De suporte à Fiat Automóvel, de suporte à Petrobras. Nós temos aí no Jardim Piemonte, que dividimos entre Betim e Contagem, 120 empresas fecharam. Isso é um baque, em termos, só isso são 3 mil empregos diretos que foram embora. E tem outras grandes indústrias, precisamos recuperar isso, né? Num clima de confiabilidade e corrigir as carências que, na realidade, temos. E, ao mesmo tempo, dando atendimento à população, temos um índice de criminalidade que explodiu, a dengue é a maior do planeta, o índice de homicídio, de assalto, de violência, são decorrentes também do desemprego, dos serviços públicos que não funcionam. E municípios que estão juntos, não adianta ter um bom sistema de saúde e o outro não ter, porque há uma migração, claro. Entra pela porta dos fundos. Nós temos que equiparar e ter uma política que levante, ou nivele esse nível, porque fica prejudicado quem age e atua de forma melhor, né? Aí tem uma transferência de gente de Contagem para Betim ou de Betim para Contagem enorme. E também de Belo Horizonte, ou seja, nós temos que analisar esses fluxos também migratórios de pessoas que viajam, mobilidade urbana, nós temos que planejar isso de maneira conjunta. Eu tenho certeza que não haverá distinção partidária, né? Hoje a situação é tão grave que nós temos que largar de lado o pensamento partidário, ideológico, projeto de poder, temos que nós voltarmos ao povo. É o povo que merece o nosso primeiro cuidado. Hoje a qualidade de vida diminuiu muito, as reclamações são infinitas e pode realmente o tecido social nessa região ter uma perda de qualidade terrível. Hoje as pessoas sofrem, o desemprego está matando e temos que agir rapidamente. É isso vamos fazer, né? Perfeito, Vitório. Respondendo à Tâmara, a nossa relação com o Legislativo a gente pretende seja a melhor possível, independente, mas com harmonia. 2 dias depois da nossa vitória, eu estive no plenário da Câmara Municipal de Contagem, fiz um pronunciamento, manifestando primeiro o meu respeito absoluto à Casa e ao Legislativo, parabenizei os vereadores eleitos e reeleitos
Depois tivemos um encontro, um café da manhã, bastante produtivo, onde pudemos conversar sobre as intenções e de qualquer maneira manifestei que vamos romper com o modelo de governo de coalizão, que não funcionou, né? Portanto, teremos uma relação independente, profundamente independente, mas muito respeitosa, sempre considerando o interesse da população. Eu vou ter muito respeito pela casa, sei que vou encontrar no Legislativo um bom aliado, né, nos projetos que tiverem interesse, ou que prevalecer o interesse da cidade. Então, com muito otimismo, nós teremos, como tudo indica, uma relação muito tranquila com o Legislativo de Contagem. Obrigada, internauta, pela sua companhia. Agradecer também ao prefeito eleito em Contagem, Alex Freitas, ao prefeito de Betim, Vitório Medioli, e a você, internauta. Até a próxima entrevista.